Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 515. Estou aqui com Olga Mendonça. E aí, Olga, tudo bem? Tudo certo, pessoal. Hoje já sabe, né, como que é. Tô me lembrando das séries, tô me lembrando de advogados, tô me lembrando de WhatsApp, mas um advogado muito comentado esses dias. Mantendo a tradição do Braincast que não fala de política. Ah, é verdade, esse podcast não fala, jamais. Johnny Brito, e aí, Johnny, tudo bem? Olá, acho que nunca estive de volta tão rápido antes na história do Braincast. Exatamente, de volta ao Braincast. Com esse assunto. Mais uma vez, meu lugar de fala. Quando é treta, é o seu lugar de fala, não é, Johnny? Ei, meu lugar de lugares. Muito bem. E temos aqui especialista na mesa, né, para não nos deixar falar bobagem nesse tema tão importante, Danilo Fernandes Cristófaro. E aí, Danilo, se apresenta para a nossa audiência. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo certo? Prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre um assunto que eu gosto bastante. Embora eu dê aula sobre esse tema, eu gosto mais de conversar com leigos, porque é uma conversa mais descontraída. As perguntas são mais interessantes. Eu brinco que eu falo assim, quando a gente conversa com leigo, é que você se aperta. Porque nas aulas os alunos acabam perguntando a mesma coisa sempre. E o leigo, que ele vem com aquela pergunta, você fala, nossa... Da onde esse aí tirou essa pergunta? Mas é o que acontece, né? Então é um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco e tentando trazer um pouquinho de luzes para esse tema, que não é um tema muito simples aí, é da ordem do dia. Sim, você que é advogado especializado, né, no tema, Danilo? Cara, a minha especialização, na verdade, ela é em direito digital. Eu sou especialista em direito digital, mestre em direito digital e tecnologia, e dentro desse guarda-chuva, vamos dizer, de direito digital, tem a propriedade intelectual, que é um segundo guarda-chuva, e dentro da propriedade intelectual nós temos o direito autoral, que é o meu objeto de estudo, de pesquisa, e também a minha atuação aqui no escritório de advocacia. A gente majoritariamente mexe com direitos autorais. Perfeito, então falou tudo que a gente precisava ouvir. Você é o cara certo para conversar com a gente, né? Porque a gente sempre fala aqui no Braincast sobre, né, evolução, constante evolução do mundo da tecnologia, da internet, da cultura digital, e o direito autoral, né, que é uma ferramenta vital aí, né, para proteger tanto os criadores, né, quanto para regular nossa economia criativa, também foi alterada, né, quer dizer, talvez não tenha sido alterada o suficiente, mas... A gente espera isso. Isso aí, mas tantas coisas mudaram e a lei tá aí, né, o direito autoral continua aí. Então, a gente vai tentar aqui nesse episódio, tentar entender o que de fato constitui aí o direito autoral, né, nessa era digital, olha só, rimando, né, como a gente equilibrar os interesses dos criativos, dos autores, dos intermediários, né, e da audiência, como que as mudanças tecnológicas reformularam aí as regras do jogo, enfim, acho que são muitos pontos que, para quem se você é designer, redator, roteirista, videomaker, ou sei lá, profissional criativo de qualquer monta, né? Acho que é um episódio importante para você ouvir, saber entender, não só entender o tema, mas também reivindicar os seus direitos. E é curioso porque, assim, nós somos os maiores interessados nesse assunto, né? A gente sofre na pele, às vezes sofre até por não conhecer direito, e a gente conhece muito pouco. Eu me incluo nisso, acho que a gente entende muito pouco quais são os nossos direitos, como que a gente se protege. Inclusive, a gente também, às vezes, até infringe alguns direitos por desconhecimento. Né? A gente está aí nos dois lados da moeda. Sendo que você fala que não sabia, não te exime do Exatamente. Erro, né? Eu acho que o grande problema aí, Carlos, é que as nossas leis parece que elas são feitas para não serem entendidas, né? E as pessoas que são responsáveis por transmitir um pouco desse conhecimento das leis também acabam usando um juridiquês que é inacessível para boa parte da população. E por isso eu quero já fazer um alerta que a minha participação aqui
dado o seu público heterogêneo, o público de vocês aqui formado por uma série de pessoas diferentes, eu vou pedir licença para os meus colegas advogados, meus colegas professores, para usar uma linguagem extremamente acessível, não me afastando da técnica, é evidente, mas eu não vou ficar aqui falando de juridiquês, artigo de lei, que eu acho que não interessa para o público. Eu acho que o público quer entender mais como é que funciona esse lance, como é que é o dia a dia, esse relacionamento no dia a dia com o direito autoral, tá bem? Por favor, que seja assim. Muito bem, ó, mas antes, recadinhos rápidos aqui. Siga @Braincastpod nas redes sociais, tá? Estamos em todas elas. Dá o seguir, deixa comentário. E se você tá assistindo no YouTube ou quer assistir a gente no YouTube, você tá de repente ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcasts, como grande parte da nossa audiência, segue o canal lá no YouTube, youtube.com.br/B9. Deixa o like, deixa o comentário que você ajuda os robozinhos da internet, né, a gostarem mais da gente, a espalhar a palavra do Braincast por aí, tá bom? E também, por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine para você fazer parte do nosso grupo fechado, gourmet, personalité, orgânico, vegano, lá no Telegram. Que vive sozinho. Que vive, a galera tá lá. Autossuficiente. Exatamente, eu me sinto um outsider dentro do próprio grupo que eu criei. Então, inclusive cobraram a gente lá hoje quando a gente usa a piada que surgiu lá, a gente tem que dar o crédito. Cobraram a gente lá. Crédito autoral de piada. Muito bem. Então é isso, tá? Assine lá que você faz parte do grupo, ouve o Braincast secreto e conversa com pessoas maravilhosas lá no nosso grupo do Telegram. Então é isso, b9.com.br/assine. Então é isso, bora pra pauta? Muito bem. Ó, eu já quero... O Johnny começou com um ponto muito importante, que é a gente mesmo que trabalha com isso, ignora, né? Fala, não é muito difícil, não sei, deixa pra lá e depois a gente vê. Eu mesmo já fiz várias vezes isso, depois a gente vê, né? Porque eu quero aqui, quero fazer esse trabalho, né? Enfim, quero fazer isso acontecer, então isso aqui, esses pormenores, eu vou deixar pra lá, não vou ler o contrato direito. Se tá escrito no contrato que você cede tudo pra todo sempre, em todo o universo, você assina, você fala, tudo bem, depois a gente resolve. Mas eu passei... na volta a gente licencia, né? É isso, exatamente. Mas uma coisa que eu vivo pensando agora, toda vez que eu apresento algum projeto, chega esses contratos, né, que geralmente vem esse tipo de coisa, você cede o que você tá fazendo, fico pensando, e se esse negócio que eu tô criando virar o novo Harry Potter, virar o novo Senhor dos Anéis, vai gerar bilhões e bilhões para as grandes empresas e eu que criei não levo nada, porque eu não li o contrato e assinei, né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Mas pra gente começar, queria perguntar pro Danilo como que a gente pode definir direitos autorais. Eu sei que tem, acho que é diferente para cada tipo de trabalho, né? Mas aqui a gente está falando do trabalho criativo, mais voltado para design, para redação, para roteiro, enfim. Como que a gente pode... Como os direitos autorais são definidos para esses diferentes tipos de trabalhos criativos? Olha, excelente pergunta, Carlos. E é o seguinte, cara, nós podemos... A lei, ela vai trazer uma definição expressa ali, ela vai falar que são, inclusive, o lei, quando lê isso, acha muito engraçado ali, vai falar que são criações do espírito, né? A gente fala, poxa, criações do espírito, o que será que vem a ser uma criação do espírito? E isso agora acaba vindo aqui em discussão com a inteligência artificial. A inteligência artificial, quando você fala de criação de espírito, o pessoal começou a fazer uma série de brincadeiras nesse sentido. Mas, me afastando aqui da definição legal, a gente pode definir o direito autoral como uma criação relacionada a livros, textos literários, trabalhos científicos, obras artísticas como um todo, ilustrações e uma série de outras obras, né? Vamos tratá-los aqui como obras. Se você pegar a lei 9.610 de 98, eu estou falando aqui a lei só para poder facilitar depois para a galera que nos ouve, 9.610 de 98, se você pegar a lei lá no artigo 7º, ela vai trazer uma série de definições do que são obras. Então ela vai falar de conferências, vai falar de ilustrações, vai falar de projetos, vai falar de desenho, trazer uma série de coisas que ela define como sendo obras e, portanto, protegidas
por direito autoral. Mas, englobando tudo isso que está definido ali, a gente pode traduzir como sendo criações literárias, científicas ou artísticas relacionadas a uma pessoa. Eu adorei Criações do Espírito, achei ótimo isso. É muito poético, muito poético. Isso. Robô não tem espírito. Ela só não define exatamente o que é a criação do espírito, mas depois ela traz aí algumas definições para a gente conseguir extrair o que vem a ser criação do espírito, como por exemplo, espírito, né? O programa de computador é uma criação do espírito, tá bom? Olha só. Qual é a diferença entre autoria e direito autoral, né? Como que a gente aplica esses conceitos aí? Como eles se aplicam em diferentes campos criativos? Não, acho que antes do Danilo responder, acho que é muito interessante, porque a gente mesmo costuma confundir muito direito de autor, direito de venda. Se eu vender os direitos disso para alguém, eu nunca mais posso dizer que fui eu que fiz. Eu acho que rola bastante essa confusão mesmo, né? Rola mesmo, eu tô confuso sobre isso. Tá, vamos tentando trazer aqui por partes, então, aí para vocês. Vamos tentar desfazer essas confusões todas, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte: embora nós tenhamos uma lei de direitos autorais que é de 98, então falando da década em que ela foi criada, você já pode presumir que não tem absolutamente nada de rede social, de inteligência artificial. Mal internet, no 98 estava começando, né? Sim, é muito antiga e as leis não conseguem acompanhar a sociedade, né? Então a sociedade ela avança muito mais rápido do que as leis, e as leis vêm depois disso tudo, desses avanços todos. Os problemas são criados depois que as leis vêm aí para disciplinar, para regular. Mas, assim, nós temos a lei de 98, que eu estou dizendo aqui, que é a lei de direitos autorais em vigor, ela que, vamos dizer assim, que concentra as principais informações relacionadas ao direito do autor, mas vocês precisam levar em consideração que quando a gente está falando de direito, a gente não está restringindo àquela lei. Embora ela trate de direito autoral, você vai ter que tratar todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, se valendo não só da lei de direito autoral, como o Código Civil, que vai falar de contratos, como convenções e tratados internacionais, que vão falar de direito autoral. Então, você vai ter que ampliar a sua visão com relação ao tema para fora daqui da lei de direitos autorais, especialmente porque hoje na internet você não tem mais as chamadas barreiras geográficas, né? Hoje nós não temos delimitada ali a barreira geográfica. Então, muitas das vezes você tem, mais para frente a gente pode até comentar sobre isso, artistas com os seus direitos autorais violados por estrangeiros, por outras empresas e pessoas de fora do Brasil. Nós estamos aqui na presença de uma das vítimas, depois a gente pode falar sobre isso. Nosso amigo Johnny aí, o Brito. Eu vou poder realizar o meu sonho de dizer a frase: falem com o meu advogado. Nós representamos o Johnny numa ação recentemente relacionada a isso. Mais para frente aqui eu posso dar um contexto melhor, mas então quando a gente fala de direito autoral, a gente tem que ter essa visão ampla, tá? Para responder a pergunta de vocês, nem todas as respostas estarão aqui dentro da lei de direitos autorais. Mas voltando à pergunta inicial do Carlos, qual que é a diferença de direito autoral para autoria? Direito autoral ele é amplo, ele é o que vai ali, são todos os direitos relacionados às autorias, aos autores, enfim, às obras relacionadas e criadas por esses autores. Quando a gente está falando de autoria, Carlos, isso é uma questão bem interessante, porque a própria lei vai dizer para você o que é a autoria. Porque a autoria, ela está, obviamente, como o próprio nome diz, relacionada ao autor. Então, quando você vai, para fins legais, estudar um determinado caso, você vai querer definir quem é o autor, e a lei te dá alguns recursos para você delimitar quem é esse autor. Então, essa aqui é basicamente a diferença entre direitos autorais, que é amplo, que vai falar de tudo, e a autoria, que vai definir quem é o autor. Porque, às vezes, nós vamos estar diante de situações em que a pessoa não é o autor, para fins legais, então ela não tem os direitos que o autor tem. E não tem um lance de que o direito de autor ele é inalienável, uma coisa assim? Tipo, ninguém pode deixar de dizer que você que fez tal coisa, ainda que você, sei lá, licencie, tem uma parada assim? Essa é uma pergunta sensacional no seguinte sentido. Quando você fala de direito autoral, você tem que encará-lo de duas formas. Você tem o direito autoral material e o direito autoral moral.
trocando em miúdos aqui, direito material, autoral, ele está relacionado ao dinheiro, business. E essa parte do seu direito autoral, você pode fazer o que você quiser com ela, entre aspas, né? Então é ela quem você comercializa, licencia, cede, etc. e tal. É a parte de business da coisa. Quando a gente fala de direitos morais do autor, nós estamos falando a uma coisa mais intrínseca, uma coisa mais própria do cara. Vamos dizer assim, todo artista ele tem o ego dele daquela criação, ele tem o orgulho daquela criação que ele produziu, então isso diz respeito à moral dele, tá? Esse direito moral, ele é, vamos dizer assim, como é que eu posso dar uma palavra não técnica, mas ele é inalienável, ele é imprescritível, ele é intransmissível. O que isso significa? Se eu produzir uma obra, por mais que eu venda ela para outra pessoa fazer o que quiser com ela sempre será obrigatoriamente, ela sempre será obrigada a me creditar nessa obra. Não só você tem o direito de dizer que é autor, mas quem comprou tem a obrigação de dizer que você é autor, é isso, né? Obrigação. Daqui surge uma questão muito interessante dos dias de hoje, que é a questão do ghostwriter, que é a questão do copy, muitas vezes, que não tem seus créditos. Então, essas pessoas todas, e esse é um ponto que, quando a gente fala de direito, 1 mais 1 não é 2, tá? 1 mais 1 depende, né? Pode ser 2 ou não. Então, tem muitas questões que a gente ainda está discutindo, ainda está rastejando. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de ghostwriter, para quem não está familiarizado com o tema, ghostwriters são pessoas que são pagas para escrever para determinado autor, e esse autor publica como se o texto fosse dele, o livro fosse dele. Então é muito comum autores renomados, eu não vou aqui, obviamente, expor ninguém, mas autores muito renomados ter 5, 6, 10 ghostwriters para escrever para ele. Eu posso expor uma pessoa, que foi um caso recente. Aconteceu isso com a Olivia Rodrigo, uma cantora do pop americana. Ela fez um disco e aí ela se inspirou fortemente numa música do Paramore, de vários artistas, na verdade, mas do Paramore foi um desses casos. E aí, tanto que não dava para enquadrar ela como um sample, mas aí foi enquadrado como... esqueci o termo, quando você copia só a melodia da música, enfim. Já eu lembro o termo certo em português. Mas aí ela teve que depois creditar a cantora do Paramore, porque conseguiram dizer, assim, você não plagiou exatamente a letra, mas você fez tão em cima da melodia que é melhor você pagar e creditar todo mundo. Então conseguiu que saiu primeiro sem o crédito, depois quando você entra no crédito da música, esse foi você vê o nome de um monte de do Ed gente. Sheeran também? O da Ed Sheeran foi mais complexo, né? Da Ed Sheeran dá um programa inteiro. Porque o Ed Sheeran, na verdade... ele conseguiu provar que ele até fez um vídeo pro juiz, na frente do juiz, mostrando que os acordes que ele fez, ele conseguiu tocar, sei lá, 20 músicas com a mesma sequência de acorde. Pra ele dizer, gente, desculpa, mas isso daqui é uma coincidência, o campo harmônico são tantas notas, e ele começou a tocar e falou, posso tocar The Police, é o mesmo acorde, posso tocar isso, posso tocar aquilo. Isso é muito legal, para vocês entenderem, para o público em geral entender, como é complexo. A lei, ela não tem como trazer dentro dos seus artigos ali, dizer assim, olha, se o cara fizer 10 acordes, aí ele está copiando. Se ele fizer 3 acordes comuns demais, aí não é infração ao direito autoral. Isso não tem como a lei prever. Então, é no caso concreto que o juiz vai analisar e vai dizer se aquilo é ou não ali uma infração ao direito autoral. Nós tivemos um caso muito famoso, isso eu posso dizer porque está na mídia e não é meu, que é o caso do Martinho da Vila e da Adele, né? Se não me engano, sim, verdade. Que ela utilizou toda a base da música Mulheres, do Martinho da Vila, fizeram um acordo, não sei detalhes do caso, mas fizeram um acordo porque ali era muito gritante. Qualquer um que nem seja fã de Martinho da Vila vai ouvir ali os acordes utilizados por ela e vai identificar. Então é um caso concreto que o juiz vai analisar o que vai ser aplicado. Lembrei o termo. O termo é interpolação. Então, porque tem uma grande discussão nisso, eu vejo muita galera de TikTok fazendo vídeo de música que você fala, gente, isso é um sample, isso não é um plágio. É quando a pessoa pega um pedacinho da música e recria em cima daquele pedacinho. E tem a interpolação, que aconteceu recentemente, a Ludmilla pegou uma música
da Beyoncé, e ela gravou a mesma melodia, só que ela pediu os direitos, ela acreditou, pagou, enfim, mas aí ela fez uma interpolação. Então também, e eu super concordo, porque você tem que pegar muito o caso concreto, porque, putz, pode ter muita variável. Só que eu não entendo se no Brasil, que aí eu já não sei, porque a gente vê tanto filme, a gente fica com os direitos americanos na cabeça. Então, a gente sempre briga, fala, cara, no Brasil não tem jurisprudência igual nos Estados Unidos, que o cara vai lá e pega... Muito, em 75 aconteceu isso, e acaba usando, né? No Brasil tem essa certa diferença, né, Danilo? Não dá pra gente pegar tudo e falar... eu nunca entendo como é a jurisprudência no Brasil, assim, rola isso? Rola. É assim, o que acontece? No Brasil nós temos um problema... Puta, Olga, sua pergunta é sensacional com relação à jurisprudência. Nós temos um problema no Brasil muito grande e o advogado, muitas vezes, ele fica um pouco vendido. Por quê? Jurisprudência, o que é jurisprudência? Jurisprudência, ela é construída quando os juízes tomam uma série de decisões com relação ao mesmo assunto de forma similar. Então, a partir disso, eu posso dizer para você, olha, Olga, o caso X, nós temos uma jurisprudência consolidada de que a decisão vai ser de tal forma. Então você tem uma previsibilidade. É o que a gente chama tecnicamente de segurança jurídica. Isso tem um impacto de várias ordens. Então, por exemplo, nós recebemos uma série de consultas dos nossos clientes. Então o cliente manda e fala, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E muitas vezes nós não temos como responder com exatidão, porque a lei às vezes não fala e os juízes não têm uma decisão muito sólida ainda. Para gravar esse quadro, nos Estados Unidos, fazendo esse paralelo com o que você disse, nos Estados Unidos, a jurisprudência, em alguns casos, ela é seguida muito a ferro e fogo, demora um pouco para mudar. No Brasil, você tem um juiz decidindo uma coisa hoje, semana que vem ele já mudou de opinião, na outra semana ele já acha que é outra coisa, do mesmo assunto. Então, como é que você tem segurança para adotar A ou B? E isso não é só em direito autoral, isso ocorre em várias situações. Em direito tributário, por exemplo, você tem uma consequência econômica muito grande, porque você vê um estrangeiro, fala assim, olha, eu posso fazer tal coisa? E os caras não têm resposta. Só para você ter uma ideia, para ilustrar aqui, certa vez eu fui consultado por dois caras que criaram um gateway de pagamento com criptomoeda. E eles viraram para mim e falaram, Danilo, isso aqui eu tributo como o quê? Nem o COAF tinha essa resposta para eles à época. Entendeu? Então, se eu viro pro cara e falo assim, cara, isso aqui é moeda, ele vai pagar um imposto X. Se eu viro e falo pro cara, isso aqui é uma coisa que não existe, você não vai pagar imposto, é outra resposta. Então, o cara trabalhava já fazendo um caixa gigantesco para se prevenir caso a Receita viesse a tributar ele. Olha que loucura. Uhum. Então, gera uma insegurança jurídica e é muito complexo. Esse ponto inicial que você disse, falando de redes sociais é um tema que eu amo, sou apaixonado, eu estou dando um módulo de pós-graduação inteiro agora só sobre redes sociais e buscadores de internet e as tretas jurídicas todas envolvendo eles. E a rede social hoje, ela atua de uma forma muito política nos bastidores para tentar construir soluções que o direito ainda não traz. Então, tecnicamente, muita coisa que acontece, por exemplo, TikTok, Instagram e afins, poderia ser considerada infração de direito autoral. Você teria que ter uma autorização do autor para usar aquela música nos seus vídeos. Tanto que o YouTube, se você ver, o YouTube derruba muita gente, entendeu? Uhum. Então, eu fico pensando... construir algo. Tipo, o TikTok não recolhe ECAD, por exemplo. É isso. E o compositor, ele vive de ECAD, por exemplo. Ele vive de compartilhar os direitos da música dele, desses direitos autorais que ele recebe mensal. Eu tô tentando trazer alguns casos práticos sem falar nome de cliente, que eu não posso falar nome de cliente, mas tem cliente famoso aqui que, cara, o cara ganha 800 pau por mês de uma música, assim, é um negócio surreal, assim, entendeu? Músicas que estouram no Spotify nível internacional é muito dinheiro, entendeu? E o ECAD repassa, boa parte desse dinheiro é repassada pelo ECAD, além das plataformas todas. Isso eu acho muito estranho, porque às vezes, justamente essa relação das redes sociais, né? Você usa uma música que tá em streaming no Spotify, você usa 30 segundos no Instagram, e no Instagram você não vai recolher nada. Nem um play. E no Spotify você vai. Então fica uma coisa que você fala, cara, por que essa rede social, que é até mais rica do que a outra, não paga nada, e você tá botando sua música ali, os ouvintes estão fazendo isso, eles estão botando um trechinho da sua música, e isso não conta como play no Spotify, então fica... Cara, uma coisa bizarra, assim, pra você pensar é o seguinte,
Uma coisa é minha filha lá faz um videozinho tocando uma música famosa, uma dancinha ali, hahaha, que engraçado, ótimo. Outra coisa, a título de exemplos exclusivamente, é a Virgínia, que é uma influenciadora das mais conhecidas hoje, usar uma música para promover o canal dela e, enfim, lucrar com isso, etc., e não pagar direito. Não estou falando que a Virgínia fez isso de forma alguma, estou usando ela como exemplo porque ela é a mais famosa aí do momento. Então, são coisas distintas. A lei também vê com outros olhos quem está trabalhando, quem está usando isso de uma forma e de outra. É claro que o direito autoral você tem que pagar, independente de você estar lucrando com isso ou não, você tem que ter uma autorização do autor. Mas você para pensar e ver como é uma questão delicada. E até... Tinha caso de vídeo, sabe, o YouTube tirando o vídeo do ar porque era vídeo de festa de aniversário, né, com as pessoas cantando parabéns pra você. Aí tinha um outro que caiu, também tiraram porque no fundo tava aparecendo um vídeo com uma música, sei lá, da Madonna. E aí o vídeo nem era sobre isso, mas tava lá, então... E é uma coisa meio automática, né? Não é que tem alguém analisando ali, não, esse aqui não, hein, derrubou. É tipo uma parada que é automática e que vai derrubando coisas meio bizarras, assim, no caminho. Antes da gente entrar nessas minúcias da internet, que eu acho que tem muitas delas pra gente discutir, pra gente ir no beabá aqui, né? Eu queria perguntar pro Danilo, como que a lei vou pegar um exemplo aqui, né? Como que a lei define a propriedade de um roteiro de um vídeo, né? Quem detém os direitos autorais? É o roteirista? É o diretor? É a produtora? É o cliente que comprou? E eu tô falando disso já ainda no analógico, né? Porque quando a gente coloca a rede social no meio, o vídeo que eu publico no TikTok é de quem, né? Que eu sei que eu nunca li, mas deve ter nos termos e condições ali do Instagram, do TikTok, dizendo tudo que você publicou aqui, meu filho, já era, é meu. Não, isso que a gente não vai nem falar de meme, né? Se botar meme no meio, aí já era. Isso. Então, acho que tem vários complicadores, mas eu queria, do beabá, começar a entender daí, né? Eu criei aqui, fiz um roteiro para um vídeo para um cliente, né? Aí tem um diretor que vai dirigir aquele vídeo, tem a produtora que vai produzir e tem o cliente que está pagando. E eu, que escrevi, quem é que detém esses direitos autorais? Tá. Sua pergunta é sensacional, Carlos, porque ela envolve uma série de questões. Vou tentar ser objetivo aqui. Primeiro, eu quero que vocês compreendam o seguinte: a lei de direito autoral, ela vai proteger tudo que é tipo de direito autoral. Então, quando eu disse para vocês no começo que no artigo 7º lá, ela traz um monte de exemplos de direito autoral, você tem que entender que dentro daqueles exemplos todos, qualquer situação vai aplicar essa lei e todas as derivadas dela, tá? Então, a lei não vai fazer uma diferença, a grosso modo, não vai fazer uma diferença entre um livro produzido e um roteiro produzido, um livro de 100 páginas, um livro de 10 páginas. Não existe de forma categórica uma diferenciação. Ela vai proteger os direitos autorais como um todo, tá? Quando a gente fala de... Você acabou misturando alguns temas aí que eu poderia dar várias respostas diferentes porque envolve outros assuntos. Mas quando a gente fala de uma produção de um roteiro, por exemplo, para um projeto, esse roteiro é teu. Esse roteiro é de autoria sua. Você produziu ali um texto, enfim, às vezes o roteiro até é um roteiro, sei lá, uma série, por exemplo, um roteiro grande. Esse texto é de autoria sua, você detém os direitos autorais desse texto. O que vai determinar quem é o dono ou não desses direitos monetários, vamos dizer assim? Então você pode ver que nos filmes todos, o roteirista é sempre creditado. Nós não tem essa falha de não dar o crédito, o direito moral do autor. O autor sempre é acreditado, o roteiro de fulano, direção de Beltrano, sempre tem isso. Mas quando a gente fala dos direitos materiais, do dinheiro, aí vai variar de caso para caso. Então, existem roteiristas que vendem o roteiro fechado para o cara, então estou criando aqui um roteiro para a série XYZ, você vai me pagar X, eu estou transferindo esse roteiro para você, você passa dele o que você bem entender da tua vida. Se você vender para 50 milhões de pessoas essa série, você já me pagou ou não, aí você vai combinar dentro de um contrato, vai levar em consideração nisso tanto as leis, a lei de direito autoral, como a lei pertinente ao contrato. Então, em regra, como é que funciona na prática, trocando em miúdos, tá? A pessoa vai virar e falar assim, ô Carlos, eu quero te contratar para você redigir um roteiro de uma série para mim, tá bom? Tá bom.
Dentro desse contrato, a emissora, por exemplo, a produtora, enfim, ela vai dispor de todos os detalhes, ou pelo menos deveria, né, às vezes não, de todos os detalhes envolvendo esse direito que ela está comprando de você. E uma coisa que é muito importante, porque acontece várias falhas nesse sentido, é o seguinte: quando você fala de direito autoral, o contrato de direito autoral ele deve ser muito bem redigido, porque a lei diz que, na dúvida, você vai sempre interpretar em prol do autor, do proprietário dos direitos. Então, o que isso quer dizer? Se alguém compra, um exemplo, eu viro e falo, Carlos, redige aí o texto de uma série que eu vou fazer e essa série vai passar na televisão. Aí eu coloco no contrato, estou pagando R$100 mil para o Carlos redigir o roteiro, aí o texto da minha série que vai passar na televisão. Cara, se eu coloquei isso, eu já não posso usar essa série na internet, eu não posso usar essa série num jornal, eu tenho que me ater àquela licença que você me deu para usar aquilo ali. Então, eu vou ter sempre que dizer para você o que eu vou fazer com esse roteiro e você vai me dizer quanto você quer por isso. Você pode me cobrar para eu usar por um período X de tempo ou você pode me cobrar para usar eternamente esse direito seu. E isso é bem interessante porque, trazendo até um pouco pro visual, assim, eu faço pouco trabalho de ilustração, acho que o Olga até pode falar bem melhor que eu, mas tem muito isso, assim, tipo, quem vai usar a ilustração, em que território, por quanto tempo, em que meios, né, se é uma licença restrita, eu acho que é uma coisa que às vezes a galera vacila e fica muito na dúvida, né, então assim, é só baixar um modelinho de contrato ali do Google, acho que é melhor não, né? A moda agora é fazer pelo ChatGPT. Nossa. Aí exato. Melhor contratar o escritório do Danilo, mas eu queria, até aproveitando esse gancho do Johnny, acho que, de novo, né, contrate o escritório do Danilo para você não fazer bobagem, mas acho que o Danilo poderia dar pra gente aqui algumas cláusulas que são essenciais, né, para um criativo que na hora que vai defender vai querer proteger os seus direitos. Vocês falaram uma coisa importante aí, que é a de tempo, né? Tipo, não existe contrato sem período definido, né? Uhum. Ainda que esteja escrito lá que é indefinidamente, tem que estar escrito, né? Ou quais territórios, em que formatos, né? Que outros pontos ou cláusulas contratuais o nossa amiga criativa que está ouvindo tem que pensar, Danilo, na hora de negociar com um cliente, com uma produtora, enfim? Vamos lá. Olha só, até pegando o gancho do prazo que você falou, existe, infelizmente, contrato sem prazo, né? Só deveria ser mais caro, né? Nesse caso, a lei já traz uma solução. Se você não colocar o prazo, esse prazo será de 5 anos goela abaixo. Você vai ter que adotar o prazo de 5 anos. Significa que se alguém usou o seu direito autoral no 6º ano ou no 5 anos e 1 mês, ele está infringindo o seu direito autoral e teria que te pagar de novo, por exemplo. Então, eu acredito que assim, as principais cláusulas que você vai ter que ter numa cessão desses direitos é o prazo que você está cedendo esses direitos, se é para 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim, o que você está combinando com essa pessoa, o valor, evidentemente, o valor que você vai cobrar, e também o formato que isso poderá ser utilizado, onde isso poderá ser utilizado. E de que forma isso poderá ser utilizado. Então, isso significa o quê? Olha, um exemplo no caso do Brito. O Brito vai e faz uma ilustração, o Olga também é ilustrador, pelo que eu entendi, né, Olga? Ele faz uma ilustração para a capa do podcast, desse episódio. Então, o Carlos contratou lá o Brito e fez a capa do podcast, está lá a capa do podcast. Pô, legal, bacana, eu te paguei aqui seu dinheiro para fazer a capa. Na semana que vem, o Brito está andando na Paulista e tcharam, o Carlos lançou um livro com a arte do Brito. Na capa do livro ele colocou. Aí eu pergunto, o Brito licenciou para você usar na capa do livro ou para você usar no podcast? Então você está tendo um problema aí. Então sempre que for fazer um contrato envolvendo direito autoral, observar prazos, valores, regras, onde será utilizado esse direito autoral, algumas eventuais restrições. Então, quando você compra um direito autoral, você também não comprou a alma do cara. Você não pode fazer o que você quiser. Se eu comprar uma arte do Olga, eu não posso falar assim, puxa,
O olhinho aqui que o carinha, o personagem que ele desenhou, vou diferenciar um pouco, vou mudar um pouco. Eu não posso alterar a arte dele sem a autorização dele. Então, esses detalhes todos são fundamentais para conter um contrato. Muito bem, não fica dando ideia pro Brito aí, não, né? Senão... para que não fica dando ideias não aí, Johnny. Território também é importante delimitar o território, se é só no Brasil, se é fora do Brasil. Tudo isso que você não colocar vai ser interpretado em prol do autor. E quanto mais amplo a empresa quiser o contrato, mais caro tem que ficar, né? Exatamente. Quanto mais amplitude você der de possibilidades para ela usar esse direito, mais caro fica, sem dúvida nenhuma. Quero usar em tudo, então vai pagar por tudo, né? Não, é super complexo mesmo. Recentemente teve um caso de uma editora e um capista fez uma editora super pequena, média agora, não é tão pequena, mas é um caso que deu uma polêmica, muita gente discutindo direito autoral e tal. E para mim é um caso muito significativo, porque é isso, o ilustrador e capista, designer, capista, ilustrador, ele fez diversas capas, ele era super amigo do dono, enfim, acho que ele se entendia até como quase um sócio, porque ele começou junto com a editora, e ele não... Enfim, em teoria ele devia ter algum e-mail, alguma coisa provando, não era exatamente um contrato, mas teve isso, passaram-se os 5 anos, ele falou, eu quero receber aí, de novo, né, alguma grana, porque passou-se os 5 anos, e aí, o que eu achei mais estranho do caso é que o valor que o advogado cobrou era um valor que você fala, cara, fecha a editora, porque na editora desse tamanho não tem como pagar. Na verdade, minha discussão nem quem tá certo e tá errado, eu sempre estou afim de quem é oprimido, então dane-se pra mim quem tá certo e quem tá errado, mas pra mim a questão maior cara, às vezes eu acho que inviabiliza mesmo os trabalhos, é tão complexa a situação, porque muitas vezes você sente que se você chegar e fizer um contrato muito completo, discutindo tudo, obviamente você já percebe que assim, você perdeu esse trabalho, tá? Porque ninguém quer alguém que arranje problema. Eu tive do outro lado do balcão, quando eu trabalhava na Editora Abril. A Editora Abril tinha um contrato que era draconiano, assim, tipo, cara, eu posso fazer o que eu quiser com essa ilustra pro resto da vida, pode virar animação, era realmente um inferno. E aí tinha uma associação, a CIB, a Associação dos Ilustradores, e teve ilustradores que, brigaram, e aí a gente até tinha um segundo contrato, era um contrato bem mais honesto, mas que, assim, foi realmente um movimento quase... Ou você aceita ou você não pega o trabalho, né, Olga? Era um pouco isso, entendeu? Não era que era dito isso diretamente, mesmo porque, né, muitos trabalhos eu que contratava as pessoas, então eu, né, tentava instruir da melhor forma. Eu nunca fazia a minha seleção por isso. Esse ilustrador dá trabalho, né, porque ele não vai querer esse contrato. Eu vou falar uma coisa pra vocês, Olga. Pô, sensacional, você teve do outro lado do balcão, você sabe bem o que eu vou dizer agora. A gente atende editoras aqui também, e é um problema seríssimo. Primeiro, e aí agora vocês vão me xingar, mas os mais complexos de mexer são os ilustradores, assim, os ilustradores pegam bastante no pé, mas eles não pegam no pé no sentido de serem chatos. Eu entendo perfeitamente o lado deles. Eles pegam no pé porque muitas vezes eles são desvalorizados. Os caras querem pegar a ilustração do cara e usar no metrô, no outdoor, na capa do livro, em todo lugar. E os caras, eu diria para vocês que dentro da categoria de artistas aqui, os ilustradores são os caras bem unidos assim e bravos nessa luta com relação ao direito autoral. E na editora é muito complexo mesmo, porque muitas vezes a empresa quer que você venda até a alma para eles, embora muitos contratos são leoninos, são contratos que, se você contestar judicialmente, não vai valer de nada, mas é um problema. E fazer contratos extremamente detalhados é um problema realmente com relação aos artistas. Por exemplo, Olga foi muito feliz nesse sentido, porque prejudica um pouco na prática, né? Quando você vai falar com um artista renomado, é bem mais complexo. Então, nós temos um contrato padrão para muitas empresas que a gente atende, e tem alguns contratos que você tem que mexer para tratar com aquele artista. Existem algumas figuras famosas, estou tentando buscar aqui umas palavras para usar, sem dar nome aos bois, mas enfim, tem padres muito difíceis de mexer, famosos, tem artistas muito famosos, dificílimos de mexer também, e que para você redigir um contrato é um parto, entendeu? É bem difícil mesmo. E aí os caras, por exemplo, em regra, esses contratos são celebrados por 5 anos,
Os caras começam a fazer exigências de um ano só, e aí de um ano só a editora também não quer apostar no projeto, não quer imprimir. Aí os caras não permitem, por exemplo, um dado importante, quando se fala de livro, de ilustração de livro, você vai negociar, você tem que negociar se a empresa vai poder, por exemplo, vender o teu livro para um órgão público. Se ela vender para um órgão público, está incluso o que ela está te pagando ou ela vai te pagar um FII a mais? Se ela vender para gringa, então tem empresas que a gente atende, editoras, que elas começaram a vender no Brasil, começaram a vender na gringa. Na gringa você tem que ter uma autorização expressa para vender do autor, senão você vai ter que pagar ele de novo. Dentro dessas ilustrações, eu estou te pagando pela sua ilustração, independente do número de cópias que eu vou fazer, ou eu vou te pagar conforme o número de cópias? Então, um exemplo, o Olga vai lá e faz a capa do meu livro. Se eu imprimir 10 mil livros, eu vou pagar X pro Olga. Para cima de 10 mil, eu vou pagar outro valor, salvo se a gente tiver combinado de forma diferente. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato. E, claro, quando o artista está começando, ele tem um poder de barganha muito menor. Isso prejudica. O cara perde a paciência muito rápido com ele, sem dúvida nenhuma. Uma dúvida, assim, não sei se é mais geral. Uma dúvida. Danilo, tudo isso, às vezes, é muito complexo e novo, assim, sabe? Eu sinto que, sei lá, inclusive quando aconteceu comigo uma situação parecida, que você pode falar, eu tive a necessidade de ir conversar com alguém para perguntar, né? Porque é o tipo de informação que, às vezes, até procurando na internet, vai ficar difícil. E, às vezes, também você acessar um advogado, essa consulta já é uma grana que, às vezes, faz não compensar até a grana do projeto, assim. Tem um jeito fácil, simplificado? Tem algum lugar onde as pessoas conseguem buscar de maneira geral essa informação, assim? Cara, vamos lá. Vou falar também um pouquinho do teu caso, que dá para fazer um gancho interessante com o que o Olga falou. Cara, a informação hoje, a sociedade da informação, ela está muito complexa, porque antes de nós termos a internet, nós tínhamos pouca informação e, portanto, muita atenção. Hoje a gente tem muita informação e pouca atenção das pessoas, né? Então, você tem informação de tudo quanto é tipo. Hoje, qualquer pessoa abre um blog e sai postando de direito, então, meu Deus, é só o STF tomar uma decisão que todo mundo virou jurista, né? Na hora, o pessoal... Exatamente. Se for um apresentador de TV, já condena o cara, dá até a sentença, né? Então, é muito complexo. Mas eu sugiro... Por exemplo, aí vai muito de advogado para advogado, etc. Existem associações de direitos autorais, existem empresas sérias de direitos autorais que você pode ir lá, elas têm blogs e elas acabam fornecendo bastante informação valiosa. Então você pode consultar essas associações relacionadas a direitos autorais. Quando você fala, por exemplo, de música, no próprio site do ECAD você tem muita informação. Site da Biblioteca Nacional, que registra os livros, por exemplo, tem bastante informação. Aqui no meu escritório, eu costumo, de artistas, aí é uma conduta minha, é um compromisso social que eu tenho, vamos dizer assim. A minha esposa é da área da televisão, então eu vivo com artista de perto há muito tempo e eu acabo me compadecendo muito, especialmente não dos famosos, o famoso já está cheio de dinheiro, é um pouco mais tranquilo, mas dos artistas independentes, dos artistas começando, que não são famosos, que não têm condições de pagar. Então, as minhas consultas iniciais eu nunca cobro, é uma retribuição social que eu faço, que é um compromisso meu com a arte, vamos falar assim, tá? Mas você pode contratar um advogado, geralmente os advogados cobram a consulta, ou você pode se valer dessas associações para tirar dúvidas em geral. Mas é muito difícil você ter uma resposta que você possa, com segurança, tomar uma atitude A ou uma atitude B. Tem que analisar caso, né? O velho caso a caso, né? Não tem jeito de você ter uma resposta. O lance é que às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Então acho que é muito valiosa essas dicas que o Danilo deu, de onde buscar e tal. Que é isso, às vezes pra você ter uma ideia de, então eu tenho que conversar com alguém, ou eu tenho que talvez ir por essa via aqui, porque é isso, acho que a gente sabe muito pouco sobre isso. A gente pode contar que sabe. Do seu caso, Johnny, ou segredo de justiça? Eu não posso comentar, mas o meu advogado pode. Meu advogado pode. Vamos lá. É que eu estou sem vergonha, porque não tenho tempo de nada, então é muito difícil, minha vida é muito louca, fico pequeno, escritório, aula, é uma loucura. Mas no meu canal do YouTube eu vou tentar postar mais conteúdos acessíveis para a galera. Legal.
Bom. Deu um pouquinho e tal. Tem lá 700 e poucas pessoas, eu nunca posto. Eu posto um vídeo a cada 4 meses, sabe aquela coisa? Mas esse ano eu tive a resolução de ano novo de começar a abastecer sempre para ajudar a galera a entender um pouquinho melhor. E não judicializar. Às vezes paga o advogado de besteira, não vai judicializar, não vai dar em nada. Ou tá perdendo uma baita de uma grana e aí eu pego um gancho com o caso do Johnny. O que acontece? E também como que o Oga mencionou na fala anterior dele. O que acontece? Quando você vai contratar um ilustrador, você vai pagar um valor fixo, tá? Então, o Oga cobra lá 10 mil reais, 2 mil reais para fazer um desenho. Um exemplo, tá? Não entenda mal, nem sei quanto você cobra, enfim, mas é só para ilustrar. Advogado só faz contas redondas, tá? 1.000, 10 mil, 100 mil. Milhão pra cima. Ele tá 2 milhões, obviamente. Eu e o Romero Brito quase igual, assim, normalmente. Vamos trabalhar com milhões. Eu só posso trabalhar com números inteiros. Se eu tiver que trabalhar com frações, vai me complicar minha vida, tá? Então, para ficar fácil o raciocínio aqui, vamos falar o seguinte, ó. Uma ilustração regularmente aí cobraria 5 mil reais para fazer uma capa de um livro, um exemplo. Vamos fazer uma capa de um livro, tá bom. 5 mil reais é um valor ok para você ser remunerado, é o que o mercado costuma praticar, vamos trabalhar aí 5 mil reais, tá bom. Só que é o seguinte, isso eu vou te pagar se nós tivermos um contrato, é um combinado que eu fiz com você, e você falou para mim, Danilo, tá ok você pagar isso para mim. E eu falei, beleza, então eu te pago, tá aqui a sua arte, tá aqui o seu dinheiro, obrigado, deu match, nós dois confirmamos aqui o que o direito manda fazer, beleza? Beleza. Quando essa relação não tem e alguém usa a tua arte, você há de convir que nós estamos numa situação muito mais grave. Pô, você nem pediu minha autorização. Então, nesses casos, as indenizações sobem. E quanto que essa indenização vai subir mais ainda? É o que eu falei no começo para vocês. Se eu infringir o direito material teu, então eu pego uma arte do Oga e uso indevidamente, mas falo que é uma arte do Oga, eu vou pagar um X. Quando eu uso uma arte do Oga indevidamente e sequer falo que é dele, eu vou pagar outro X. Trazendo para o caso do Brito, nós temos aqui, claro, nós fizemos um acordo e não podemos falar nada que identifique o caso, mas o que eu vou trazer algumas questões que eu posso dizer sem conseguir identificar. Mas o Brito é um cara talentosíssimo, vocês já conhecem, enfim, faz ilustrações, uma série de artes muito bacanas, fez uma arte... Estou pensando aqui, uma arte muito, muito bacana, muito legal, uma arte que ganhou um destaque muito grande. E uma universidade bem famosa da Europa, bem famosa mesmo, utilizou essa arte do Brito indevidamente numa questão que eles fizeram lá, que eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, senão vai ser identificável, mas eles utilizaram essa arte do Brito indevidamente. Esse uso que eles fizeram, além deles usarem sem a autorização do Brito, portanto, nunca falaram com ele para isso, eles sequer disseram que a arte era do Brito. Então nós ingressamos com uma notificação... Pegaram na internet e botaram lá. Como assim? Tá no Google e não é grátis, né? Nas palavras deles, para vocês verem que isso não acontece só no Brasil, nós estamos falando de europeus e de uma universidade renomadíssima mesmo, nas palavras deles, na correria, uma pessoa desavisada usou e não sabia que não podia usar. Estagiário pegou lá... Que não está mais com a gente. Não tá mais aqui, claro, nunca tá. Tô sem criatividade aqui, mas tem esse menino que fez um negócio bacana. Deixa eu usar aqui, que ele não vai se importar com isso não, até porque tá lá no Brasil, longe pra caceta, não vai nem saber. Acontece que o Brito fez uma arte muito famosa e que todo mundo avisou ele, né? Olha, tá aqui. Tem casos que é mais complexo, eu acho que talvez esse caso também tivesse um pouco dessa questão, que é a questão do grafite, que é a arte na rua. Sim. Então, assim, isso foi muito discutido, principalmente na publicidade. Tem uma questão moral, então já fiz trabalhos que eu fotografei uma cantora e tinha um grafite atrás. Eu sabia de quem era o grafite. Só que, assim, a pessoa fez um grafite num lugar ilegal, mas eu sabia de quem era o grafite. Então, eu entrei em contato com a grafiteira, ela falou, puta, não quero que use. Eu, moralmente, como eu sou artista, falei, ok, removi o fundo e dane-se. Aceitei que perdi. Mas, neste caso, seria um caso que daria uma ótima briga. Porque, em teoria, ela não podia fazer no lugar que eu paguei para usar. Eu paguei para usar aquela locação e tinha uma arte dela que era ilegal.
Então você vê que o mundo é super complexo, mas moralmente, como eu sou artista e tinha outro artista envolvido, eu falei, cara, eu não vou arranjar essa treta. Porque é uma besteira. Eu sei que ela fez, o trabalho é dela. Se ela não quer associar essa cantora, o azar, o ônus é dela, tá tudo certo. Mas tem essa questão também, né? De quando você faz uma obra no espaço público, então já teve, assim, grafiteiros que processaram campanhas de carro e conseguiram ganhar uma grana. E geralmente mas o grafiteiro não consegue tirar uma série de TV, por exemplo. Em teoria, uma série de TV tem que pedir direito pro grafiteiro para usar aquilo. Mas não é lugar público. Por outro lado, tá na rua. É. 2 meses atrás, eu posso falar isso porque é público, a Anitta foi condenada porque fez um videoclipe, em 25% do videoclipe apareceu o grafite do cara. Acho que era uma mulher, inclusive, a grafiteira. Foi condenada, Anitta. Então, no caso concreto, será analisado o tempo que isso está sendo exibido, se foi uma coisa de relance, é uma situação, se foi outra, que o grafite às vezes está compondo o cenário, não é o caso do clipe. Está compondo o cenário. Ela usa asa na parede. É isso que o juiz vai analisar. E aí, pegando o gancho do que você disse, aliás, eu estou falando pegando o gancho toda hora hoje, né? Sei lá, às vezes eu cismo algumas palavras e começo a falar. A gente também, tranquilo. Tudo bem, pelo menos aqui a gente usa lugar, tá ótimo. Indo na linha aqui do que o Olga está dizendo, é para vocês verem como o direito autoral sozinho não se basta, ele precisa de beber de outras fontes. Então, quando você me disse, o cara também grafitou onde não podia, aí nós vamos ter que nos valer de outros ensinamentos jurídicos que vai nos dizer mais ou menos o seguinte: você não tem uma compensação de danos. Isso, não, em tese, não existe no direito. Não é porque o cara errou que você pode fazer o que você quiser com ele. Por exemplo, para fazer um paralelo interessante aqui, não é porque o cara é um criminoso e matou alguém que você pode usar a imagem dele do jeito que você quiser. Mas ele é um bandido, então vou passar aqui no programa policial, aqui vou filmar a cara dele, a casa dele, a filha dele, a mulher dele. Calma aí, amigo. Não é o fato dele cometer o crime ter a pena daquele crime e que não te dá o direito de cometer. Nesse caso específico, Danilo, eu só queria dizer isso porque, assim, em teoria, o espaço não era público que a pessoa grafitou. A pessoa entrou numa ruína e grafitou dentro dessa ruína, mas essa ruína não era pública. Então o dono do lugar me cobrou pra fazer a foto, porque não era público, e aí, tipo, eu entro nesse espaço que estava detonado, e aí tem um grafite, e aí, tipo assim, cara, e aí, né? Então, nesse caso em específico, ficava uma questão ética, porque eu falei, cara, a pessoa invadiu um lugar que não era dela, fez um grafite, e aí, tipo, eu tô ali falando, o grafite vai aparecer, então eu queria ver se você autoriza, enfim, a gente tem uma graninha, não é muito, mas a gente tem alguma grana, é uma artista independente, bababá, mas a pessoa não quis nem trocar ideia, assim, tipo, cara, não tem interesse nenhum. E prefiro que não... Bola dividida entre essa questão ética e mais, que o juiz vai analisar no caso concreto o cara ganha dinheiro locando ali para as pessoas fazerem as imagens, etc. Então, é complexo, assim, eu ouso dizer aqui um palpite total que num eventual processo ela teria problemas, a grafiteira, porque ela invadiu lá o espaço que o cara loca, então o cara teria que pagar para cobrir o grafite dela, né? Então não é razoável, o direito vai analisar tudo isso daí e a gente chama de conflito aparente de normas, né? Como se os direitos aparentemente colidissem. Por que é aparente? Porque não existe uma colisão direta, o juiz vai ter que decidir qual que vai se sobrepor, né? Então nessa situação, junto eu, que no caso concreto aí, os direitos de vocês seriam superiores, vamos chamar assim, aos dela, por causa desse detalhe, por exemplo, que ele alugou ali, ele não teria que pintar para cobrir a arte que ela fez onde ela não devia ter feito, né? Mas você foi um cara mega ético, político ali e compra a briga dos autores, vamos chamar assim, tem uma consciência social diferente e optou por isso. Mas se fosse por uma briga, pode ser que ela tivesse alguns problemas. O único erro, o único defeito de Olga Mendonça é amar demais. Paguei por isso. Tem um outro caso muito interessante, que eu lembro que aquele cartaz do Obama, aquele Hope, sabe? Eu lembro que rolou uma treta na época, porque o cartaz é do Obey, né? O Shepard, como é que é? Shepard Fairey, né? Shepard Fairey. E aí o cartaz é dele, mas ele fez usando uma foto de um cara que não tinha cedido o direito da foto. Eu lembro que na época rolou uma treta, porque parece que o cara conseguiu comprovar que aquela era a foto que ele fez, do Obama, e aí acho que rolou um processo, tiveram que pagar o cara,
Isso é complexo mesmo, até, sei lá, em colagem, assim, sabe? Tipo, eu fiz um material, um cartaz, uma capa de livro, sei lá, que é uma colagem. E aí tem um pedaço de uma foto que você consegue identificar o que é, quem é, sei lá. E aí aquele trabalho é seu, mas você tá usando um pedaço de um trabalho de outra pessoa, é quase o remix visual, né? É o sample, você ampliou. Você ampliou, então você já tá errado aí, também. Então eu vou e cedo o direito comercial de um trabalho meu que eu usei a foto de alguém, sei lá. E aí a pessoa me paga e eu ganho com isso, aí o fotógrafo vai falar, oi, peraí, então, essa foto que você usou aí com efeitos, recortada, é minha. E você não me pagou. Então eu acho que tem várias coisinhas, assim, eu lembro, por exemplo, também eu fiz um outro projeto anos atrás, que tinha um cunho político, mas era um projeto de rua e tal. E aí eu assinei, na época eu tinha um coletivo, eu assinei com um coletivo, e eu lembro que até conversei com o Felipe Carlos, que é nosso ouvinte aqui, Braincaster também, Braincasteiro, sobre isso, ele é advogado, e ele me orientou, falando, não, é bom você ter assinado, porque embora entre uma questão de liberdade artística, liberdade de expressão e tal, eu não lembro se foi isso que ele falou exatamente na época, tá? Eu entendi que, tipo, a lei de liberdade de expressão, ela não comporta anonimato, alguma coisa assim. Então, tipo, foi bom eu ter assinado, ter uma autoria ali, porque senão poderia ter algum tipo de problema. Então, são várias coisinhas que são complexas e que, cara, na dúvida, converse com o advogado. Todo mundo tem algum amigo, alguma pessoa, ou, né, sei lá, assim como a gente fala, sempre contrate um designer, contrate um advogado, né? Converse com o pessoal, tô com essa dúvida aqui, quero fazer uma consulta, sei lá, porque tem várias coisinhas que a gente desconhece, né? Tem, cara, fonte. Fonte, as pessoas acham que é gratuito, né? Fonte tá no Google, tá na internet, tá no site russo, eu posso usar, posso enviar, o cliente pediu, você mandou a fonte, e fonte tem licença. Você já procura assim no Google, não é, Johnny? Põe lá, fonte no tal, download. Tá lá. Se tá lá, pode usar, né? Até conversei com a Deia Culpas, minha amiga, beijo, Deia. E ela é uma pessoa que ela fala muito sobre EULA e tal. E também tem um pouco disso. Às vezes a gente nem vai atrás de saber, né? A gente desconhece, designers mesmo, nós designers desconhecemos como funciona EULA é o documento que é um contrato de uma fonte, né? Um contrato de uso de uma fonte. Então a gente desconhece como funciona, a gente... tá gratuito em algum lugar, beleza, mas ela tá gratuita para que tipo de uso, né? Às vezes a Founder liberou só um peso ali para teste, para gratuito, mas você vai ver lá, uso pessoal, né? Comercial, tem uma série de coisas, e que a gente ignora, assim, sabe? Com imagem, né? Foto, às vezes é a mesma coisa, peguei uma foto aqui, recortei, sei lá, e vou usar. E acho que tem uma questão da gente tá mal acostumado, assim, né? Então, mas é caro, vou buscar só uma gratuita. Vai existir boas opções gratuitas, mas mesmo a gratuita, às vezes, vai lá ler o documentinho dela, ver que tipo de uso ela pode... você pode fazer com ela. Eu tenho um caso que eu vivi num lugar por onde eu passei, que é, para mim, emblemático, assim. Tinha um cliente, que era uma empresa gigantesca, global, e eles usavam uma fonte, era a fonte de apoio da identidade visual deles, eles tinham a licença dessa fonte, mas no site deles eles usavam em imagem. Então a empresa onde eu trabalhava refez o site deles e falou, não tem por que usar a fonte em imagem, vamos usar, né, a fonte, o texto, vocês têm licença, vamos usar. Botaram no site. No dia que lançou a identidade nova, o site novo da empresa, o site caiu. Uma empresa gigantesca, global, o site caiu, porque descobriram que a licença que eles tinham da fonte era de até um número X de acessos, e aí no dia que lançou o site novo, bateu esse número de acessos, e automaticamente caiu o site inteiro da empresa por causa da fonte. E eles não tinham esse problema antes, porque eles usavam como imagem. Então, assim, tem várias questõezinhas no nosso dia a dia que a gente precisa ficar muito esperto. Não, e cai mesmo. Nós aqui do escritório, nós temos um trabalho de remoção de conteúdo que nós derrubamos aproximadamente uns 40 mil conteúdos ano. Assim, é muita coisa mesmo. A gente mexe com pirataria, então uso indevido de imagem, uso indevido de arte, uso indevido de livro, música, tudo isso a gente derruba, assim, todos os dias aqui, é o tempo inteiro. E no YouTube, que o Oga comentou um pouco antes, no YouTube eles têm uma questão diferente,
porque você tem uma forma diferente de lidar com eles já tem um programa de combate à infração à propriedade intelectual que facilita muito. E mais do que isso, quando você vai falar de YouTube, você vai falar de MCA, que é a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os direitos autorais são levados muito a ferro e fogo. Lá eles levam o direito autoral, é alçado quase ao mesmo nível de pornografia infantil. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, teve uma decisão lá condenando uma Big Tech dessas, porque eles demoraram 7 horas para tirar do ar a infração a direito autoral. 7 horas. Eles falaram assim, inadmissível toda essa demora. Aqui no Brasil, em 7 horas, o cara não recebeu nem a notificação ainda. Mas lá em 7 horas, demorou muito, 7 horas. Toma aqui, canetada, perdeu isso daí. E eu quero dar uma dica, se vocês me permitem, já que vocês falaram bastante dos cuidados que os criadores devem ter, para o seguinte: hoje as pessoas estão estabelecendo muitas relações por meio de WhatsApp, e-mail e tal. E isso é muito complicado. Primeiro que o WhatsApp, você tem uma dificuldade muito grande de usar no judiciário. Já foi definido já pelo STJ, STF e tal, que é uma prova inválida. Porque você pode editar, você pode apagar, você pode fazer uma série de coisas, tá? Então é inválido. Preferencialmente, claro, sempre você vai utilizar e-mail. Mas quando você vai falar de direito autoral, a lei ela é muito clara em dizer que você tem que formular um contrato expresso, tem que ter uma autorização expressa. Então, sempre que for contratar, seja você o contratante ou o contratado, tem que ser por meio de uma minuta de contrato. Você não pode negociar isso, ou pelo menos não deve negociar isso, por meio de WhatsApp ou por meio de uma troca de e-mails. É claro que no e-mail, que já é uma coisa mais forte, você pode discutir isso no judiciário, mas um contrato tem que ser feito. É assim que a lei manda. Quando a lei manda você fazer alguma coisa de uma forma, você tem que seguir. E a lei é muito clara em dizer que você tem que ter uma autorização expressa, então, portanto, ali num contrato do autor da obra, entendeu? É fundamental ter um contrato. E esse contrato, claro, se ele vier de uma forma leonina, com muitos abusos, ele será anulado, tá? Então não vai ter utilidade, por mais que você assine, não vai ter utilidade de determinadas cláusulas, tá bom? Entendi. Mesmo se assinando esse contrato, se for julgado lá que o contrato é problemático, abusivo, digamos assim, ele perde a validade, é isso? Eu vou te dar um exemplo aqui prático, olha só. Nós atendemos aqui muitas escolas, edtechs e tal, e aí, portanto, tem muito vídeo, muita coisa de direito de imagem, direito autoral e tudo mais. Então, nós tivemos um direito autoral cedido por um professor para uma grande instituição famosa aqui de São Paulo, claro, sempre tem NDA, etc., termo de confidencialidade, não pode falar o nome, mas nós tivemos que mover um processo e lá eles tinham um contrato onde ele cedia os direitos autorais dele para essa grande instituição. Só que essa grande instituição ela falhou ao elaborar o contrato. E lá ele era um contrato que não tinha um prazo. E lembra no começo que eu falei para vocês que se não tem um prazo, eles vão aplicar os 5 anos da lei? Foi o que aconteceu. Então o cara tinha cedido, só que essa instituição desligou ele. Depois de 30 anos trabalhando lá, desligou o professor de uma forma horrível, mandou um telegrama pro cara e falou: cara, valeu, até mais, não quero mais você aqui. 30 anos depois, nenhuma plaquinha fake, pelo menos, para fazer pro cara, não fizeram. Mandaram um telegrama de uma linha dizendo: obrigado, não precisa vir mais, ponto. O cara ficou puto, claro, e aí ele descobriu depois que estava usando os direitos autorais dele e mais, usavam as imagens dele de uma época que ele não tinha feito bariátrica. Então agravou muito a situação, porque ele falou: pô, eu fiz bariátrica, era uma coisa que me incomodava, enfim, tinha uma preocupação com a minha aparência. Era uma página que eu queria ter virado e os caras estão usando a minha imagem, as minhas coisas todas lá dessa época. Então, nesse caso, embora ele tinha vários contratos assinados, 60 contratos assinados, nós conseguimos ganhar o processo porque ele foi mal elaborado. Eu fico pensando muito nisso, quando eu penso nessa questão das plataformas estarem se envolvendo, principalmente o YouTube, porque também não é complicado que o YouTube acabe sendo o legislativo, porque ele cria regras naquele mundo interno do YouTube. Então é isso, que bota um monte de robozinho lá e derruba coisas e você não consegue discutir com ninguém, na verdade, porque você fica discutindo por e-mail com alguém que não te responde. E aí eu fico pensando, cara, cadê a soberania das leis daqui? Porque tem muitas questões, que é isso que a gente tá falando. Assim, a gente fica te pedindo aqui, e a gente vai te pedir até o final, quase que tutoriais, soluções simples, mas não tem, a gente sabe que não tem.
Porque é isso mesmo, cada caso é um caso. Você começa a estudar o caso, você fala, pô, mas eticamente não faz sentido isso. E aí, não é complicado que as plataformas mesmo, e isso a gente nem discutiu aqui, talvez seja a aba que o Merigo quer discutir. Quando a gente pensa no Midjourney, e você pensa assim, cara, o Midjourney é um grande sampleador, assim. Ele cria coisas, mas ele pega muita coisa de vários lugares, assim. Cara, e aí? Tipo, bom se criar novas regras, assim. Essas plataformas, elas criam as leis próprias, elas criam quase que o universo delas, e a gente tem que se relacionar com elas. Como que o direito lida com isso, assim? Porra, e aí? É a nossa soberania. Cadê? Ô, Gá, você seria o melhor aluno de uma pós-graduação, porque você levanta todas as bolas para eu falar de temas até amanhã, se eu quiser aqui. Porque eu amo esse Olha tema. aí, Yoga. Então, as bolas divididíssimas e os temas mais gostosos de abordar nessa área são relacionados a essas perguntas. Todo mundo aqui está fazendo pergunta pertinente, mas é que esse tema eu gosto demais, eu fico até entusiasmado aqui para falar. Olha, tá, e aí eu vou até pedir licença para ampliar um pouco até a discussão desse ponto específico que você está me dizendo. É muito poder na mão da Big Tech. A Big Tech não pode ter esse poder. Entendeu? Então, nós temos uma série de complicações aqui. Nós temos aspectos de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu estudo LGPD. Meu tema de mestrado foi um artigo da LGPD que eu fiquei 3 anos falando daquele artigo só antes de existir a LGPD. E temos a GDPR, por exemplo, na Europa, que norteia boa parte das leis relacionadas à privacidade de dados e que é um problema gigante, seríssimo. Eu poderia trazer alguns dados aqui alarmantes com relação a esse tema. E temos também ainda essa questão de controle. Quando você fala de direito autoral, você já tem um fator complicador pelo seguinte: às vezes a plataforma, por exemplo, derruba vídeos que foram altamente monetizados e é um strike equivocado. Então isso pode gerar aí um problema judicial de ter que processar e devolver e etc e tal. Tem muitas coisas. E mais do que isso, você tem a plataforma como juíza. A plataforma, ela não tem poder para decidir e aplicar a lei. A gente não pode delegar esse poder para a plataforma. Então, se tratando de direitos autorais, eu vou usar um caso prático aqui bem interessante, que é o seguinte: são robôs. E são robôs americanos, então são robôs que eles sequer conhecem a nossa lei de direito autoral brasileira. Eles aplicam DMCA. Em alguns pontos é bom, em outros não. Nós pegamos um caso aqui de uma produtora despreparada, infelizmente, do ponto de vista de cuidados, não do core business, mas do cuidado dela, onde ela investiu 4 milhões numa música, uma música bem famosa, sertaneja, porque sertanejo aqui já tem muito sertanejo é um mundo gigantesco, né? Então, uma música bem famosa, colocou 4 milhões com 3 compositores dessa música. O cara virou e falou assim, ó, brigamos, não quero mais. O cara me ligou e falou assim, cara, ele me ligou, falou que não quer mais e vai derrubar tudo. E a gente meteu 4 milhas aqui para patrocinar a música. Ele pode? Eu falei, não, calma, cadê o contrato? Me manda, não tem. Então, ele vai meter um strike em você, entendeu? E aí, o que acontece? Qual que é o grande problema? Ele vai virar pro YouTube e falar assim, cara, esse cara aqui, ele não tem o direito dessa música é minha. Uhum. A prova que ele tem é o registro dele no ECAD ou na Biblioteca Nacional, enfim, a depender do caso, mas um exemplo, ele vai registrar a música dele lá no ECAD. Então ele vai provar que ele é o autor. E aí o YouTube, sem ter contato com o contrato, com os fatos todos, enfim, sem ter uma visão global da coisa, numa canetada vai dizer que sim ou que não. A gente nem sabe qual seria a decisão mais adequada, o que é muito grave. E aí, quando eu disse que eu ia sair um pouco do direito autoral, tomar essa liberdade, porque é uma discussão muito, muito legal, inclusive, mas daria uma discussão para um podcast só sobre isso, um episódio só sobre isso, que é o quê? Quando você vai para o direito eleitoral. Danilo, pode falar que a gente é igual o Flow, é 5 horas. Então tá bom. Eu estou falando demais, você me interrompe aí. Cara, quando você vai para o direito eleitoral, por exemplo, você vai ter um problema muito grave. Por quê? Hoje, nós poderíamos dizer que se as Big Techs quiserem, elas elegem alguém. Então você pode ver que já tem pesquisas dizendo que a Big Tech, o algoritmo do YouTube, por exemplo, ele exibe muito mais vídeos de direita do que de esquerda. Exatamente. Fora o Google que botou coisa no Google.com, tinha coisa lá contra a PL das fake news, né? Isso. Fake news.
Eles podem usar essa ferramenta. O tamanho do só poder deles, né? Só a página inicial do Google, não é nada. Coisa boa. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Perfeito, Medico, pelo seguinte. Salvo engano, 97% ou 98% das pessoas não vão para a segunda página do Google. Isso significa o quê? Se ela quiser eleger o Merigo como presidente, ela vai colocar notícias extremamente positivas para ele na primeira página. Ela é dona do algoritmo, ela é dona da caneta, e o que é negativo ela não põe. E se ela quiser prejudicar o outro, ela vai colocar as notícias prejudiciais na primeira página, assim como o Facebook, etc. Para você ter uma ideia do poder que elas têm em mãos, um dado muito interessante que eu levantei para poder, não é meu, tá? É uma pesquisa, claro, não tenho tempo de fazer uma pesquisa grande dessa monta, mas eu levantei para usar em aula, foi o seguinte, para vocês terem uma ideia. Se você pergunta para alguém em quem vai votar, a pessoa nem sempre vai dizer a verdade. Vamos dizer aqui, nas nossas últimas eleições. Muitos amigos nossos, cara, eu nem conheço vocês, mas eu posso dizer que vocês não votaram no Bolsonaro, provavelmente. Porque vocês são artistas. Né? Você pode botar a mão no fogo, pode cortar o dedo. O logo é vermelho. Fica a dica. Não. Braincast é partidário, a gente não fala de política aqui, nunca falamos. Mas só para título de exemplo, tá? A título de exemplo, se você perguntasse para algumas pessoas se elas votaram no Lula ou no Bolsonaro, elas vão falar de jeito nenhum. Só que no fundo elas votaram, seja Lula ou Bolsonaro, porque qualquer um, a Moeda. Qualquer um que você falasse que votou, você estaria prejudicado, né? Você apanharia de qualquer jeito, né? E o que foi possível extrair disso? As pessoas nunca vão assumir muito isso. Tem um termo que me fugiu agora da memória, mas é relacionado a uma aceitação social. Então, se eu estiver aqui com vocês que são petistas, eu vou falar, claro, jamais votarei no Bolsonaro. Se eu estiver com vocês que são bolsonaristas, eu vou falar, não, PT jamais. Eu quero ser aceito aqui na sociedade. Só que o que acontece? Você pode mentir. Eu tenho uma aula que eu dou, que o tema da aula é: você pode mentir para mim, para o Google não. Por quê? As pesquisas que você faz no Google, e olha o poder que os caras têm na mão, vão dizer o que você faz na tua vida. Exemplo, só para vocês terem uma ideia, e é verídico, tá? Quando você vai pesquisar, fazer um comparativo entre dois candidatos de uma determinada eleição, então você vai falar assim, poxa, deixa eu procurar aqui uma informação do Lula e Bolsonaro, para ver em quem que eu vou votar. A pessoa que eu digito o nome primeiro é a pessoa que eu vou votar. Eles conseguiram extrair esse dado. Então, o fato de eu colocar um exemplo, Lula ou Bolsonaro, eu digitei primeiro Lula, então significa que eu vou votar no Lula. Olha que coisa que parece ridícula, nada a ver, mas que tem total relação e poder. Os caras conseguem. Então, hoje, a eleição do Bolsonaro o Bolsonaro foi eleito pelo algoritmo. Ele soube lidar muito bem com o algoritmo. Então, hoje, é muito mais produtivo e indicativo se você vai ter como as pessoas buscaram no Google as informações do que uma pesquisa de boca de urna. É por isso que você tem as pesquisas de boca de urna hoje, muitas delas sendo desmentidas na prática. As pessoas falam, nossa, a pesquisa foi mal feita. Não foi mal feita, ela foi bem feita. Só que as pessoas responderam equivocadamente aquilo. A pesquisa faz uma pergunta que não induz a resposta, né? Diferente do que muitas vezes o Google faz. A plataforma, ela faz de um jeito que ela te induz até a sua busca, né? O tipo de resposta que ela te dá vai te induzir a alguns caminhos. Interessante isso. Sim. E tem outros dados muito interessantes. É que vai fugir muito do tema, mas tem alguns dados incríveis, assim. Tem uma pesquisa, tem um livro que eu li recentemente que relaciona Google, redes sociais como um todo e o Pornhub. Então ele utilizou como a base de dados essas três grandes plataformas e, cara, o que foi extraído dali é surreal, assim, um negócio maluquíssimo. Mas guarda pro qual é a boa. Guarda pro qual é a boa esse livro, para você indicar no final do programa. Eu quero... A gente foi para uma área enorme, mas eu queria ir para uma coisa bem específica, que isso já aconteceu e já foi pergunta até de ouvinte nosso aqui, e já aconteceu isso, né, com quem trabalha em agência de publicidade, principalmente, que a pessoa trabalha lá, é designer ou é diretora de arte numa agência, aí ela cria lá uma campanha, faz uma peça, faz um banner, cria a campanha
pro cliente que contratou a agência de publicidade. Aí ela vai lá, coloca essa peça no portfólio dela, no Behance, né, ou no site pessoal dela, e aí já aconteceu da agência e ela fala, não pode colocar, tira. E aí, né, existe esse tipo de restrição legal. Eu quero exibir o trabalho que eu fiz dentro do período que eu trabalhei nessa agência, porque ele é o meu portfólio. Existe algum tipo de restrição legal de não poder fazer isso? Isso foi algo que já teve briga, né? Eu não vou citar o nome da agência, mas já existiu grande agência brigando aí com o ilustrador, com o criativo, porque a peça estava no portfólio. Sim. Excelente a sua pergunta também, Merigo. E é muito, muito comum isso acontecer, e eu volto a remetê-los ao contrato. Quando você vai trabalhar numa agência, por exemplo, nós tivemos um caso judicial, tivemos que judicializar, a gente atende uma agência de publicidade grande aqui, bem bacana, e essa agência de publicidade contratou a sua equipe, nós fazemos os contratos, então, portanto, a gente toma os cuidados necessários. Quando a gente fez o contrato, a gente deixa muito claro que as pessoas que estão trabalhando ali estão cedendo toda a propriedade intelectual que elas produzirem ali para a empresa. Então, a partir do momento que você é contratado para desenvolver projetos lá, e é muito comum esse tipo de previsão em contratos de agência, você está cedendo toda a sua propriedade intelectual. E nesse contrato, aí vai depender muito do projeto, da agência, enfim, da relação, você pode estabelecer que o ilustrador pode utilizar no portfólio ou não. Tá? Então, existe, por exemplo, editor é muito comum, os ilustradores fazem exigência de que quer utilizar no portfólio, e a editora libera, tá tudo bem, só não libera para outros projetos. Então, se você comprou a propriedade, a exclusividade, o ilustrador teoricamente não pode, mas ele pode pegar, pode estabelecer em contrato essa utilização. É importante, inclusive, que o artista coloque essa possibilidade para ele divulgar que fez isso daí. Isso acontece também em fotografia, para poder expor nas fotos. É verdade. E às vezes até o próprio cliente não autoriza, né? Então, assim, sei lá, eu vejo onde eu trabalho hoje em dia, eles levam muito mais a sério isso, dão muito mais cuidados. Então, assim, antes de ir para o portfólio, o cliente tem que autorizar. Eu não sei se é uma autorização completa ou se é. Não, detalhes eu não sei. Mas, assim, tipo, o cliente autorizar que aquilo vá para o portfólio, porque às vezes pode ter alguma coisa mais sensível, né? Então, sei lá, quando envolve estratégia, coisa assim. E eu preciso também consultá-los, vai pro meu portfólio, beleza? Né? Então, assim, já saiu, no dia das dúvidas, eu espero sair no portfólio da agência e ponho no meu. Então, eu sempre tomo cuidado de dizer, esse projeto foi desenvolvido a serviço da agência X. Cara, né? eu então, nunca pensei nisso. Para me cobrir de qualquer... Mas nesse caso, só para complicar um pouco mais, nesse caso, aí voltando para aquela história que a gente disse do direito de autoria, né? Eu sou autor. Em teoria, se eu estou divulgando na minha rede social, não está dentro do direito, porque eu que criei, mesmo que eu vendi o direito de uso dessa imagem, enfim, assim, se eu processasse, eu não ganharia? Afinal, eu que fiz. Isso tudo vai depender, Olga, dos termos em que você pactuou com essa empresa. Eu vou fazer agora o olhar inverso para vocês entenderem um pouco a preocupação da empresa. Imagine que eu vire e contrato o Olga para fazer uma puta de uma ilustração legal para um projeto gigantesco, caríssimo, uma fortuna. Tá? E a internet hoje a gente sabe que em um segundo a galera descobre qualquer coisa, né? Beleza, contratei o Olga, foi lá. De repente o Olga entra numa live, num podcast, num flow da vida. A minha marca tá atrelada a ele, porque ele já disse que ele é o ilustrador daquela arte, daquela campanha, etc. E ele vai e faz uma declaração nazista. A título de exemplo aqui, hipotético. Ele faz hipotético. Aí o Olga vai e faz uma declaração. Cara, os caras vão arregaçar com a marca. Tira essa merda daí, essa ilustração desse filho da mãe nazista. A galera arregaça, entendeu? Então, para evitar esse tipo de problema, muitas vezes as marcas proíbem por isso. Ou ainda, o que felizmente acontece às vezes, é que, e por descuido mesmo. Então, o ilustrador às vezes divulga antes da própria marca o projeto, né? Entendeu? E aí acaba queimando a largada e prejudicando um pouco.
eu já fiz alguns trabalhos que, sim, até eticamente mesmo, eu já sempre considero que a gente tem esse embargo, né? Então, até sair eu não falo e tá tudo bem, assim. Mas o que eu fico pensando é nesse caso, sabe? De um projeto que tá há 2 anos, você não pode pôr no seu portfólio, já não tem cláusula de segredo, nem de embargo. E aí, Isso. Já foi publicado, né? Já tá no ar, sentido, né? Sabe? Tipo... E assim, Sim. já tá associado a mim de qualquer jeito, porque o meu crédito, principalmente publicidade, você sai em todo lugar. Já saiu na minha mensagem com o meu nome, já estamos associados, Marco. Agora, se eu falar bem de qualquer besteira, está associado comigo, né? Nesse caso, você não teria problema em publicar, porque aí a própria marca já não restringiria, era tranquilo. O ideal é estabelecer as regras no contrato, tá? Mas nesse caso, por exemplo, no seu exemplo, não tem nada no contrato dizendo a marca já divulgou, já colocou que é teu e tudo, não teria problema você divulgar na tua rede social. Entendeu? Isso é muito... nós aqui temos tomado bastante cuidado com relação a artista e especialmente influencer, tá? A gente já tem bastante influencer aqui, seja por agência, seja por editora, esses influencers acabam agora publicando algumas coisas e tal. E, cara, você imagina a editora que imprimiu uma porrada de livro ou então se comprometeu contratualmente a pagar X reais por causa de uma obra, e esse cara faz uma declaração infeliz na internet e acabou, ela não esquece. Flopou, não vai ter o que fazer com esse projeto, entendeu? Então a gente tenta sempre prever até isso. E até coisas menores, né? Vou fugir um pouquinho, mas é bem rápido, só um caso anedótico. Eu tava vendo uma série do Jack Paul, que era um influenciador americano, que começou a lutar boxe, enfim, um youtuber que virou boxeador. Ele fez uma luta com o Alexandre Silva, e o Alexandre Silva falou, antes da luta rolar, ele falou que ele tomou nocaute do sparring. Tipo, ele treinando, ele tomou nocaute. Cara, o Alexandre cagou a luta, porque um monte de gente nem quis pagar o pay-per-view pra ver, e falou, pô, o cara teve nocaute do sparring, óbvio que ele vai apanhar desse youtuber, tá muito fora de forma, né? Ou alguma coisa assim, a pessoa deduziu, falou, pô, não vai ser tão legal. Então, realmente, são bem complexos esses casos, né? Tem cláusula de sigilo, a gente aqui também, a gente às vezes revisa roteiro aqui para algumas empresas de filme, e aí a empresa às vezes me contrata para me ler o roteiro e ver se faz sentido juridicamente aquele roteiro. Então o cara vira, escreve um roteiro sobre uma série policial, e aí ele coloca lá, sei lá, por exemplo, que o vereador foi processado pelo Gilmar Mendes. Ele fala, cara, não é, o vereador primeiro ele é processado em tal lugar. Então a gente acomoda a informação jurídica dentro do roteiro, né? E aí a gente assina contratos de sigilo e etc, e vender na alma, porque não pode vazar de jeito nenhum aquele roteiro, porque às vezes vai demorar um ano e meio para sair a série ou o filme, e aí daria problema. Então acontece também em alguns projetos que a minha esposa participa, de televisão e reality show, especificamente, também acontece bastante. Final, né? Às vezes grava 3, 4 séries seguidas e a galera quer saber quem é o vencedor, né? E já tem um vencedor, na verdade, né? Então você não pode divulgar o vencedor. E tem situações que, inclusive, tem séries que são gravadas mais de uma final, justamente para ninguém nem saber quem é o de fato o vencedor. Então, a próxima vítima fez isso nos anos 90. Isso, verdade. 4 finais diferentes. Mas assim, resumindo a nossa conversa, assim, tem muitos subtemas, né, que a gente poderia explorar aqui, mas resumindo nesse guia aqui, né, de direito autoral dos criativos, faça contrato, né? Qualquer trabalho que você vai fazer, combine, né, no papel, assine. Sim. E não saia só simplesmente fazendo e depois a gente vê, né? Ou na volta a gente compra. Não, até uma dica nisso que você falou de faz contrato. Pô, se você costuma fazer um mesmo tipo de trabalho com frequência, né? Então, sei lá, você é capista de livro. Lá no meu vai caso, o Johnny querer fazer o contrato. Não, mas assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como freela, muitos anos atrás, eu pedi pro Zé, que é um amigo em comum meio do Danilo, falei, Zé, meu amigo, era o único amigo advogado que eu tinha. Meu trabalho é assim, o processo, como é que funciona esse, elabora para mim uma base de contrato.
Então eu paguei ele elaborou uma base de contrato para mim e que eu ficava usando isso. Então eu ia lá, eu operava, né, o dado do cliente, sei lá o quê, mas assim, a base do que eu fazia estava lá. Então, às vezes é isso. Cada projeto você vai elaborar uma coisa diferente. É claro que seria o ideal, mas assim, se você faz o mesmo projeto sempre, Danilo, você me corrija se não for uma boa dica, tá? Na época me pareceu uma boa dica. Pô, então pede para alguém elaborar um contrato desse tipo de projeto, né? Mais ou menos da mesma forma sempre. Pelo menos você se resguarda. Acho que isso é uma coisa boa para se fazer assim. Excelente dica, Johnny. Acho que é ótimo mesmo. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de contratar um advogado para fazer, mas é o ideal, porque você vai usar o mesmo contrato para, sei lá, anos ali, vai ficar tranquilo, não vai fugir muito daquilo. Então você já consegue mitigar boa parte dos seus riscos. É uma excelente dica. Porque no fim é isso, né? Mitigar, você não vai estar 100%... É verdade isso que todo mundo fala também, que um contrato não consegue abranger 100% de tudo, né? Você vai ter vai tentar mitigar os riscos, mas tem coisas que podem fugir ao controle, é verdade? Exatamente. É impossível você prever, até porque nós estamos lidando com seres humanos e a capacidade criativa do ser humano é impressionante. Então é impossível você prever tudo, do bem e pro mal. Aqui a gente, infelizmente, na advocacia, a gente vê muito mais pro mal do que pro bem, ao contrário de vocês, que vê a parte legal, a gente vê a parte do mal aqui, né? E, cara, é impressionante. Mas, assim, nosso trabalho como advogado é prever aí o máximo que a gente puder de problemas que pode dar, cumprir o que a lei manda, primeiramente, né? Aquilo que a lei determina, como eu trouxe vários exemplos, e, além disso, imaginar algum tipo de problema. Por exemplo, aqui quando a gente está falando de direito autoral, eu já sei os problemas que dá. É o cara que vai querer comercializar fora do Brasil e não ter autorização, é o cara que vai usar em plataformas diferentes. Você não pode colocar, por exemplo, de forma genérica num contrato, a arte aqui do Olga, ele me autoriza a usar pro que deve é. Daí assim eu fico tranquilo. Não, uso livre. Você tem que colocar todos os lugares e as formas. Assim, é muito fácil, né? Então, pra não ter risco, eu vou colocar aqui que pro que der vier e mais. E o que surgir também. Não dá. Entendeu? Não funciona dessa forma. Você tem um exemplo aí, caso Elis Regina, por exemplo, usou música, usou inteligência artificial. Tem uma série de questões muito interessantes para discutir. Pô, Danilo, você vai ter que voltar aqui no Braincast pra gente expandir. Nessa pauta. Só esse daí da Elis Regina, a gente pode fazer um outro episódio só sobre isso. E queria também pedir para os nossos ouvintes, né, nossas ouvintes também, deixa aí na caixinha de comentários do Spotify e do YouTube dúvidas que vocês tiverem sobre esse campo dos direitos autorais aí nos trabalhos criativos de vocês, que a gente traz o Danilo de volta aqui num próximo episódio, tira essas dúvidas e continua conversando sobre o assunto, que assim, a gente abriu várias abas aqui, teria muitas outras pra gente explorar, tá bom? Será um prazer. Muito bem. Então é isso, vamos pro Qual é a Boa? Vamos. Qual é a boa? Johnny, quer começar aí? Eu vou começar. Vai. E eu não tenho assistido muitas coisas, tô trabalhando mais do que eu gostaria, e aí, como você falou que pode ser lugar, o Qual é a Boa, né? Eu vou dar... Falando sempre de criatividade, de criativos, de criações, eu vou dar uma dica que é quase um jabá também. Eu vou dar uma dica que é a Gengibrão. A Gengibrão é uma loja aqui no centro de São Paulo, fica na rua Amaral Gurgel 287, que vende trabalhos de artistas independentes. Então, se você está querendo decorar sua casa, está querendo conhecer uma galera nova, então, assim, eles entregam no Brasil inteiro. Vende online? Vende online, entrega Brasil até fora do Brasil. E é super bem embaladinho, mas assim, se você estiver em São Paulo, puder, vai conhecer a loja, é super gostosa, aqui no centro. Eu vendo o Instagram deles aqui, Gengibrão. Exatamente, @Gengibrão. Por um acaso, eu vendo lá. Olha, que coisa! Mas eu tô dando como uma dica, porque eu acho que é um lugar muito interessante para conhecer novos artistas, para buscar coisa para decorar a casa, dar presente. É um lugar gostoso, vai lá conversar, o Oscar vai estar lá, o Caio, a Vênus, vai estar todo mundo lá.
Falando em Então, autoral, são coisas bem autorais, né? super autorais, Então, meu qual é a boa é gengibrão, @gengibrau, né? Acho que a gente vai dizer que tem acento, né? Embaixo a dica do Johnny. No mínimo, também passa lá e dá risada com o Oscar, né? Porque o Oscar é muito divertido. Exatamente. Então vai conhecer a loja, dar uma olhada no site, porque tem muita coisa legal, assim, de cerâmica, de ilustração, de vestuário até. Então é um lugar muito legal para conhecer novos talentos. Muito interessante. Muito bem. Eu quero recomendar aqui um documentário que eu assisti recentemente, que estava na minha lista faz tempo, que é do mesmo diretor do documentário do Senna, né, que é de 2010, que é dirigido pelo Asif Kapadia, que é o documentário do Diego Maradona, que está na HBO Max. Ele é de 2019, então, portanto, antes da morte, né, do Maradona, e ele vai, através de mais de 500 horas de imagens nunca antes reveladas, né, segundo os documentaristas, eles centram na vida pessoal e em parte da carreira aí do Maradona, principalmente no período que ele jogou no Napoli e na seleção argentina nos anos 80. Então, assim, tinha tudo para ser, né, um documentário super padrãozinho, né? Maradona nasceu, cresceu, jogou, né, e morreu, né? Documentário de cabeças falantes, mas na verdade as cabeças falantes jamais aparecem, né? O Maradona mesmo falando em tempos atuais não aparece. Então ele só constrói em cima dessas imagens de arquivo, focando bastante na relação de amor e ódio que o Maradona, né, não o Diego, né, que o Maradona criou na Itália, principalmente, né, como que ele foi de herói a vilão em tão pouco tempo, e acho que é muito um trabalho de não só de roteiro, mas de montagem, né, de conseguir contar essa história de uma figura complexa e controversa, né, assim como os seres humanos mais interessantes acabam sendo, assim. Ele não vai fazer ele não se propõe a contar uma história, né, completa do Maradona, tanto que ele para em um momento bem antes, né, do Maradona deixar de ser notícia, mas ele consegue fazer esse envolvimento bastante conectada com a vida pessoal, com a vida profissional do Maradona, né? Como uma coisa mexeu com a outra. Então, tá no HBO Max, quem não viu ainda, recomendo só pôr do Maradona, o Diego Maradona lá na HBO, o que você acha, tá bom? Danilo, manda aí, qual é a boa? Bom, minha dica aqui é um livro, eu gosto muito de falar de internet, enfim, vocês já viram, gosto desse tema. Então, pra galera ter uma noção do que é feito com os dados, do poder de todas essas big techs, redes sociais e afins, eu vou recomendar o livro que eu li recentemente, Todo Mundo Mente, o que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos, de autoria de Stefan Davidovits. Para quem não conseguiu pegar, postei no meu Instagram, vou fazer um jabá aqui do meu Instagram. Não sou influencer, mas pode procurar pelo meu nome, Danilo Fernandes Cristófaro, com CH, que você vai encontrar minha postagem lá sobre o livro. Legal. Baita livro, muita informação legal. E o YouTube, né, que você falou que você vai voltar a fazer os vídeos aí, também o pessoal pode... Já aproveita. Já aproveita, se inscreve lá no canal do YouTube, que eu vou tentar, pelo menos uma vez por semana, postar alguma coisinha pra galera. Também o canal tem seu nome lá também? É pelo seu nome que procura? Vou procurar pelo meu nome. Perfeito, muito bem. Olga, finaliza aí. Primeira, Tome Jabá. Saiu uma capa que eu tava muito... Era um projeto que eu tava muito orgulhoso, porque designer é uma raça, né? E designer tem fetiche. E eu tenho um fetiche por um tipo de impressão, que é aquele tipo de impressão que é do ladinho no livro. Sabe quando é do ladinho? Nas páginas? Na lombadinha, nas páginas ali, né? Então, o designer tem esse fetiche. O designer tem esse fetiche.
O livro chama O Túnel, é de um autor argentino, Ernesto Sabato, saiu pela editora Carambaia. E foi uma dessas coisas, eu não sou nada místico, gente, eu não acredito em nada, na verdade, nem em mim mesmo. Mas, eu tinha acabado de chegar na Argentina, a editora Carambaia, que é uma editora que eu já tinha uma admiração, porque eles fazem livros que é outro fetiche de design, capa dura, tal. Eu falei, porra, Carambaia, né? Que legal. Quem sabe um dia eles me chamam. Me chamaram para fazer um autor argentino quando eu tava na Argentina. Olha aí, Olha mágico. só! Cara, o universo conspirou demais ali. Olha aí. Comecei a acreditar em forças divinas. E foi muito legal. E esse livro acabou de sair. Então depois vocês dão uma fuçada no site da Carambaia. Ó, puta presente. Não é porque eu fiz não, mas tá bonito. E vale a pena vocês verem. E Nem o livro é vi, muito já sei que legal. tá É um bonito. clássico. É um clássico da Argentina. Um clássico. Clássico, igual Maradona. Nessa Sabato. Vale muito a pena ver. Outra dica tem a ver com o túnel. O túnel. Uma capa tô vendo. psicodélica. Tô vendo Tô aqui, vendo. livraço, linda capa. Muito bonita, isso. parabéns. Muito E- 10. Não trabalho com tóxico. Estava completamente sóbrio. Mas fiz aqui técnicas. Chama Tô técnica. vendo a lombadinha Porra, aqui, ficou ó. lindo, hein? tudo- Não é bonito, cara? Lindaço, sei. linda. Pô, Eu fico com medo desse livro sair no Pornhub, de tão bonitinho. e feito. Vou pôr a capa lá. Seguinte, outra dica que tem a ver com o nosso tema. Tem um grande amigo, Bruno D'Angelo, ele é um dos sócios da WIP, que é uma empresa dessas que discutem, né? Cuidam de propriedade intelectual, somente para entretenimento. E eles têm um podcast que chama PDIP, né? Pé de IP, de propriedades intelectuais em inglês, IP. Então deve ser Pé de IP. Puta, Pé de IP, puta nome. Eu acabei com o nome do podcast. Falou aí, bom. Eu mandei um Pé de IP. Eu tô no Caetano Veloso falando MTV. Vai lançar MTV? Enfim, Pé de IP é muito legal, cara, porque eles conseguiram fazer como a gente conseguiu, só que em muitos mais podcasts, eles chamavam pessoas criativas, chamavam porque eu acho que já... Tem muito episódio, mas eu não sei se saiu a nova temporada. Eu acho que não, a de 2023 ainda não saiu. Mas eles chamam vários criativos para discutir justamente isso. Esses aspectos do direito autoral, né? Não só direito autoral, mas processo criativo, enfim. É bem interessante. E eu lembro, Danilo, que em um dos primeiros episódios eles já falavam, por exemplo, do Walt Disney. O Walt Disney, ele tinha umas questões que eram meio engraçadas, assim, de tipo... O Walt Disney era dono de um direito, mas a Disney Company não era. Então, umas loucuras que você fala, cara, mas a empresa não é dele, não tem o nome dele. Enfim, então é bem interessante esse podcast. Então fica a dica para vocês aí que dá pra gente aprender um pouco mais, se divertir. Direito não é uma coisa chata, principalmente quando você tá processando alguém. Pode ser perfeito. É um principalmente quando é a seu favor. Legal. Quando é a seu favor, o direito é ótimo. É maravilhoso, super divertido. Então, é bom a gente saber. Querido, antes de finalizar, tem Momento Faustão. Eu também tenho Momento Faustão. Olha aí, Brasil. Tá em discussão as normas do Momento Faustão, hein? Estão em questionamento. A gente tem um advogado aqui. Exatamente. Essas normas aí. Aliás, mandamos aqui. Revistas. Galera do Braincast aqui manda uma força, né? Pensamento positivo para quem acredita, né? Orações para Fausto Silva, né? Grande Fausto Silva. Verdade. Precisa de um transplante do coração, então. Exatamente, para a gente continuar com alegria aqui fazendo o nosso Momento Faustão, que, pro Danilo, eu vou explicar para ele, o Momento Faustão é quando nossos ouvintes nos encontram nas ruas do Brasil, Danilo, e às vezes tá com vergonha de falar com a gente, né, pedir uma foto, alguma coisa assim. A gente tem Momento Faustão que é pra pessoa já quebrar o gelo, chega falando, Momento Faustão! E aí, a gente, muito bom, daí você anota o nome. Mas tem que falar, né? Tem que falar, Tem que falar, Faustão. Que nem você, ouvinte, que me encontrou no show lá no Doce Maravilha, que desculpa, esqueci seu nome, porque tava insalubre aquela situação toda. Que veio, mandou beijo pra todo mundo, não pediu Momento Faustão. Tem que pedir Momento Faustão. Não pode falar. Eu hoje mesmo encontrei uma pessoa super fofa, queridíssima. Não pedi Momento Faustão, eu infelizmente não vou poder falar. Mas tenho duas pessoas aqui, ó,
Quero mandar um momento Faustão para o AJ Oliveira, que eu encontrei saindo lá da Neoquímica Arena, né? Depois de uma vitória do Corinthians por 3-1 contra o Coritiba. Estávamos indo embora, felizes da vida, com a vitória, que às vezes elas são poucas, né? Então, ou quando vêm, são muito difíceis. Essa foi uma boa vitória, 3-1. Encontrei ele saindo ali do estádio, a J. Oliveira, e também estava no evento do WhatsApp, que aliás vai sair um episódio do Braincast Zip sobre isso. Encontrei o Kid, KIDDI, também falou as palavras certas, momento Faustão, disse que é super ouvinte, ouve tudo do Braincast. Então, um abraço pro J. Oliveira e pro Kid. E você, Olga? Muito bem, cara. Tava eu entrando no avião, olha a coincidência, tava no avião, fui sentar no meu banquinho, gosto de sentar no corredor, fui sentar no meu banquinho, sentei, já devidamente com o meu fone, abrindo o livrinho, aí eu vejo um casal sentado ao meu lado, cochichando entre eles, eu baixei o fone, o menino falou, você não é o Olga? Eu falei, eita, sou eu sim, ele. Momento Faustão! Eu falei, caramba, fiz direitinho. Ligeiro. Esse rapaz é o Everton, tava com a companheira dele, com a Joy. E, viemos trocando ideia sobre tudo. Não só sobre o Braincast, mas sobre tudo que deu pra gente falar. 2 horas e meia, quase 3 horas de voo. Então deu pra conversar muito. Assunto, né? Aliás, o Everton me trouxe um questionamento, porque ele já tinha pedido um Momento Faustão o Marco Melo, no MST, de se encontrar em alguma coisa do MST. Ah, sim, na feira. Então, eu tô pensando, se a pessoa conseguir achar 3 Braincasters diferentes, ganha um tem prêmio? direito à música? Tem direito à música? Olha, tem direito à volta? Tem direito ao quê? Porque isso é uma coisa que a gente pode definir, hein? Seguiu a regra. Pokémons, as pessoas vão caçar Braincast e achar que Faustão. Se você completar o álbum, leva o quê? Justamente. Então, acho que a gente tem que criar essa regra, né? Aproveitando que temos um advogado aqui, vamos analisar direitinho. Vamos fazer a Constituição, a constituição do Momento Faustão. Esse regulamento e ver, né, se está dentro mesmo da lei, se a gente pode premiar, porque também tem irregular, né? Se você dá prêmio, qualquer sorteio é complexo. Então a gente tem que discutir isso e ver como que a gente vai presentear essas pessoas que são aí, né, guerreirinhos, né? Enfim. Estão ali diplicando a falta de carisma e abordando a gente. Chama a Fisher Price para auditar isso aí. Exatamente. Mas é isso, meus caros. Muito bem. Então é isso. Gente, muito obrigado. Danilo, foi incrível conversar com você. Acho que super valioso aqui as dicas, os conselhos. E que com bastante pano pra manga pra gente voltar mais aqui e conversar com você sobre o assunto. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder trazer um pouquinho de informação pro pessoal. Um prazer conhecer vocês. O Olga aí, bastante contribuição durante a fala. O Johnny, não preciso nem dizer, um cara sensacional. Enfim, obrigado para todos vocês. Gostei bastante. Valeu. Pode levar o Olga na sua aula para ele fazer a pergunta para você lá. Combinado.